Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês sobre esse livro aqui, Amazon Guerreiros da Amazônia Trilogia. Não sobre a trama, enredo, personagens, nada disso, mas sobre a estratégia editorial por trás dessa edição. Eu sou Ronaldo Santana, ilustrador e diagramador dessa obra, dessa e das edições anteriores também. Esse livro se chama Trilogia porque compreende os 3 livros da série e no final ainda tem extras que resumem toda a trajetória dos guerreiros da Amazônia. Para dar o contexto, eu vou resumir muito brevemente a história dos guerreiros. Não se preocupe, é rapidinho, eu já contei essa história inúmeras vezes e se quiser conhecê-la em detalhes, tem outros vídeos no canal a respeito, tá bom? Então, inclusive tem entrevista com o autor Ronaldo Barcelos. Eu vou deixar os links nos cards e descrição abaixo. Pois bem, a Amazon foi criada para ser uma série animada de TV para ser exibida nas manhãs da Globo ou SBT, bem aos moldes de Capitão Planeta, ou seja, super-heróis falando de meio ambiente e proteção da natureza, mas com características brasileiras. Chegou a ser exibido na Globo.com, mas naquela época, no 2000, a tecnologia não ajudava muito, então não existia YouTube ainda, mas o projeto foi descontinuado no mesmo ano, então ficou engavetado até que o autor, Ronaldo Barcelos, decidiu publicar no formato de livro, um livro a princípio. Escreveu e, como todo autor estreante, enviou para várias editoras. Uma delas, a editora Globo, disse o seguinte: olha, muito legal, mas eu vou te dar um conselho. Ilustre esse livro. Isso devia ser por volta de 2007, mais ou menos. Logo em seguida, ele testou vários artistas e fechou comigo, que tinha trabalhado na série de 2000 como animador. O livro foi ilustrado e em 2009 foi publicado pela Literis, a editora O Templo da Luz. Claro que a expectativa de vender muitos livros sempre esteve no ar, mas o objetivo maior sempre foi o de construir uma marca, de criar um case de sucesso para encher os olhos das TVs e um dia produzir uma série animada, algo que naquele momento ainda fazia muito sentido. A internet já era popular, mas não como hoje, e o streaming ainda não existia. A Netflix, nessa época, era só uma concorrente do Blockbuster, e aqui no Brasil o mercado de DVDs ainda bombava. Para não ser redundante, durante todo esse período, muitos foram as visitas a canais de TV, tanto as abertas quanto as fechadas, e uma série animada só vai se tornar real em 2018, então fiquem com isso em mente, tá? Até para o mercado exterior eu fui, levando os guerreiros da Amazônia. Sim, eu estava cabeludo nessa época. Mas, voltando ao mercado editorial. Com a Literis tivemos acesso a feiras de negócios e salões de escolas que compram muitos exemplares. Isso, para o mercado do livro, em especial infantil e juvenil, é o melhor caminho. O mercado de livraria sempre foi mais difícil de competir, né? Principalmente se você está numa editora pequena como nós. As grandes editoras têm muita verba de marketing e conseguem os espaços mais nobres da livraria. Sim, esses espaços são pagos. Percam a ilusão de que seu livro vai ficar na mesa ou estante de lançamentos, na entrada da loja, que vai roubar os corações de todo mundo com a sua capa impactante. Esquece! Sem desembolsar uma boa verba, seu livro, na melhor das hipóteses, terá somente sua lombada à vista numa estante e por um curto tempo, pois se não vender bem no intervalo de até um mês, vai voltar para o estoque ou será devolvido para a editora. Na verdade, isso era assim até uns 7 anos atrás, quando as livrarias estavam bem. Hoje o espaço das livrarias é ainda mais concorrido. Em grandes redes, um autor independente simplesmente não entra mais. Só nas livrarias de bairro, onde você ainda consegue conversar com o dono, você ainda consegue conquistar um espaço na lábia. Agora, em lojas franqueadas, só através de um burocrático processo que envolve distribuidoras. Algo que felizmente a Literis tinha na nossa época e por isso nosso livro pôde estar em muitas lojas. Mas, como era um título desconhecido, não tinha muita procura, com exceção das escolas que tinham adotado o livro como paradidático. Nas livrarias do entorno dessas escolas, o Amazon sempre esteve bem localizado. Ficamos na Literis por 2 anos, então o Barcelos decidiu criar sua própria editora e ter maior controle da sua obra. Os detalhes dessa saída estão em outros vídeos, tá?
mas a saída foi muito tranquila, mantemos um relacionamento maravilhoso com a Literis até hoje. Então, em 2012, relançamos pela RJR Editora O Templo da Luz e lançamos As Armaduras Sagradas, segunda parte dessa história. No mesmo ano, também publicamos um almanaque de atividades como um subproduto e ganhar uma graninha a mais. No ano seguinte, vencemos um importante prêmio do mercado ambiental, o que nos ajudou muito no discurso para entrar em novas escolas. Mas, mesmo assim, ainda não estávamos conseguindo ir muito além do próprio Rio de Janeiro, que é a base da editora e dos autores, né? A ideia de estar na TV e de trabalhar com um tema como a Amazônia era o mesmo o de atingir todo o Brasil. Por isso tentamos ir para a Amazônia e começamos pelo Acre. Sim, ele existe e eu estive lá. Mas nessa época eu ainda era muito tímido e não sabia muito bem como explorar as possibilidades. Dei palestras, fui muito bem acolhido na cidade, mas não fechei nenhum negócio propriamente dito. Nem mesmo com livrarias. Acho que com a experiência de hoje caberia voltar lá. Vou pensar mais sobre isso, mas o importante deixar registrado aqui é que sabíamos que precisávamos fazer mais. Só não sabíamos como. Hoje eu já pensaria em participar da feira como expositor e ficar na cidade uns dias a mais, além da feira, para fazer negócios. Nem que fosse trocar contatos para fechar negócios depois. Uma coisa que sempre complica é a logística. Transportar os livros pelo país é caro, então é importante fazer bons parceiros e aproveitar essas viagens para negociar. Como autor, é muito cômodo só pensar na parte lúdica da sua obra, mas se você não pensar no seu livro como um produto que precisa de toda uma atenção mercadológica, seu livro maravilhoso irá fracassar e você vai se sentir o pior dos escritores, quando na verdade uma coisa nada tem a ver com a outra. O que determina a venda de um livro para o consumidor final, sim, é a qualidade da sua obra, mas e tudo o que você precisa fazer para que esse livro chegue nas mãos desse leitor? Nada disso acontece por pura mágica. É muito trabalho e é por isso que eu acho importante dar para vocês esse contexto e entender como chegamos nesse livro. Então vamos lá. Eu disse que seria rápido, mas já está mega comprido para você ver como a coisa é complicada. Pois bem, em 2014 lançamos o terceiro e último livro da série, A Flor do Sol. Aqui a história estava completa, mas como foi o lançamento desse livro no mercado? Para ser muito sincero, foi muito modesto. Tivemos um lançamento numa livraria no centro do Rio durante a semana e com poucas vendas. Não aproveitamos nenhum momento, data ou evento importante, apenas lançamos. Claro que nesse momento já tínhamos reimpresso os livros 1 e 2 algumas vezes para renovar o estoque. Já tínhamos escolas que acolheram o livro, mas esse livro teve muito menos impacto. Foi só em 2016, ou seja, 2 anos depois do seu lançamento, que começamos essa estratégia de ir para grandes feiras, dividindo o estande com outros autores, viajando de carro pelo país, levando livros e decoração por todos os cantos livres do veículo, com caixa no colo, comendo em graal, dormindo em quarto coletivo para diminuir os custos e fazer com que a venda dos livros bancasse tudo isso. De novo, a venda de livros nunca foi esquecida, mas o essencial era apresentar os livros para o maior número de pessoas possíveis, saindo do centro do Rio e indo para todo o canto. Só com a Amazon eu já fui para Campos dos Goytacazes, no interior do Rio, Brasília, Pará, Juruti e São Paulo. O Ronaldo Barcelos já esteve em outros tantos lugares, os livros já foram levados por outras pessoas para o Nordeste e outras cidades que, honestamente, não lembro agora. Nessa época, fizemos uma nova versão do almanaque, menor, mais prático e mais barato. Todo esse trabalho fez com que nos tornássemos conhecidos em muitos lugares do país. Temos fãs de todas as partes e isso é muito legal, mas esse livro sempre teve alguns problemas estruturais sérios. Desde seu lançamento em 2012, seu preço de capa sempre foi de R$ 39,00. Hoje esse preço é bem ok, se comparado a qualquer livro nas livrarias, e se você analisar o projeto gráfico, sempre foi um preço justo, mas excludente, se você quer que se torne uma obra popular. E se você pensar que para ter os 3 livros você vai ter que gastar quase R$ 120,00, a coisa fica ainda mais dramática.
E não é só isso. Em 2017, criamos uma ação muito legal chamada Amazon Save Collection, onde o livro 1 teve uma nova edição com biorrepelente, ou seja, conforme você manuseava, ele exalava um odor repelente de mosquitos causadores de doenças, como a dengue, febre amarela, a zika e chikungunya. Além do livro, numa caixa vinha uma capa de super-herói, giz de cera e almanaque para colorir, todos com o mesmo biorrepelente. Uma edição pra lá de especial que foi premiada no mundo inteiro. Só essa ação levou 13 prêmios nos maiores festivais de publicidade do mundo. Mas detalhe, só o livro 1 estava dentro dessa caixa, pois incluir os outros livros tornavam os custos 3 vezes maior. Como case, foi maravilhoso, mas ainda não era perfeito. Daí surgiu a necessidade de criar-se uma edição em volume único. Mas se você pensar bem, juntar 3 livros tornariam a obra um tijolo de quase 700 páginas, que afugentaria qualquer criança. Isso sempre nos tirou o sono. Então, fizemos muitos ajustes na obra para reduzir ao máximo seu volume, sem perder a qualidade. Outro problema que sentimos assim que começamos a transportar os livros do Amazon em caixas era seu peso. Papel já pesa, mas papel couché todo colorido pesa muito, mas muito mais que livros comuns de uma cor, com papel pólen, você não tem a menor ideia. Essa trilogia contém um texto integral dos 3 livros, revisados e atualizados. Retiramos glossário e bibliografia, que eram legais, mas não essenciais, e substituímos por um extra que conta em detalhes toda a história da história. Aumentamos as dimensões do livro e reduzimos um pontinho a letra para ajudar a reduzir o número de páginas. Mantivemos a maioria das ilustrações das edições originais, mas as mais expressivas, para a imersão na história. Trocamos o papel, deixando o livro mais leve e ainda assim preservando a ótima visibilidade das ilustrações, algo que especialmente para mim é muito importante. A edição ficou super confortável, olha só, bom de manusear, maleável, sem deformar, uma delícia de edição, todo colorido, como as edições originais, com 440 páginas e o melhor de tudo pelo preço de R$ 69,00. Estou muito satisfeito com essa edição, que será lançada presencialmente no Porto Velho Shopping em Rondônia, ou seja, na Amazônia, nesse dia 12 de outubro na Livraria Leitura. Se você é da região, vá lá prestigiar e conhecer também a exposição dos guerreiros da Amazônia, num ambiente lindo de imersão, onde você poderá encontrar o autor, assistir os episódios e caminhar por um ambiente que reproduz o próprio Templo da Luz. No dia do lançamento desse vídeo, os livros já estarão à venda, então com certeza terá um link aqui em algum lugar. Espero ter deixado tudo muito claro, mas se tiver alguma dúvida sobre qualquer ponto do vídeo ou dos livros, fique livre para perguntar o que você quiser, que eu vou responder com certeza. Eu respondo todos os comentários. Muito obrigado pela sua atenção, abraço grande a todos, valeu!